Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Está iniciando agora mais um programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. E sempre ao iniciarmos o programa, costumamos invocar a Trindade Santa, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por esse momento maravilhoso, por estar aí na sua residência, no seu lar, no seu trabalho, com a sua família, com os seus amigos, levando o melhor do conhecimento até você. E costumamos pedir, dá tempo de avisar os vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, postar lá num grupo do WhatsApp, o SMS, Facebook, que o programa Direito e Cidadania está no ar. E hoje nós vamos conversar aqui com o nosso amigo Dr. João Alberto Rodrigues, ele que é um médico veterinário. Vamos dar uma boa noite para ele, Dr. João Alberto? Boa noite. Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo bem. Diga aqui para todos nós, qual é o tema de hoje? Vamos abordar sobre direitos veterinários, uma conquista em ascensão no estado do Pará. Direitos veterinários. Eu estou curioso. Confesso que todo mundo que passou aí o dia nos fazendo aquela nossa chamada para o programa, resumidamente, o que é que o nosso telespectador vai poder assistir? Os direitos veterinários, ele aborda, fundamento a ética, moral do profissão do médico veterinário e também fundamenta a legislação que cria a profissão do médico veterinário e dá outras providências, assim como os conselhos de classe. E eu vou falar também sobre os direitos veterinários e os deveres dentro de um foco sindical, que é o direito sindical no estado do Pará. Perfeito. Olha, daqui a pouquinho eu vou ler o currículo do doutor. Doutor João Alberto, gente, é médico, está fazendo direito, é professor universitário, é uma capacidade, como todos, graças ao nosso bom Deus que estão aqui conosco, nos dando esse prazer, esse privilégio de fazer esse programa conosco. Então, meu amigo e minha amiga, dá tempo de fazer aquela postagem lá no Facebook, lá no Instagram, lá nos grupos do WhatsApp. Programa Direito e Cidadania está no ar. Direitos veterinários. É isso, doutor? Sim. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem no mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Vamos só dar uma lida no currículo do nosso entrevistado de hoje, nosso amigo. Pode ser, doutor? Pode. Dr. João Alberto Rodrigues. Ele que é médico veterinário, presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Pará. Está cursando Direito, está no 3º ano, no 5º semestre. Ele é professor substituto do curso de Nutrição na UFPA. Está concluindo, ou é pós-graduado já, doutor? Concluindo o mestrado. Está concluindo o mestrado, né? Concluindo o mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos também na UFPA. Pós-graduado em Perícia Criminal pelo Instituto de Ciências Forenses. Clínico de pequenos animais. Atua como consultor de qualidade e segurança de alimentos. Doutor, já vamos dar o nosso boa noite para o doutor e nossos parabéns. Boa noite, obrigado. Nós que agradecemos, meu amigo. Que bênção maravilhosa. Eu faço questão, doutor,
de ler a maioria dos currículos, praticamente todos, e o seu em especial, que sua primeira vez aqui conosco, com a graça de Deus de várias, porque teremos pela frente. Desde já eu lhe entrego uma intimação, num bom sentido, para o senhor estar aqui conosco sempre. Com certeza. É importante, quando eu leio currículos, porque nós temos muitas crianças, muitos adolescentes, muitas pessoas que estão aí retomando o caminho dos estudos, para mostrar e provar que o melhor caminho é o da educação. É o de adquirir conhecimentos, é o do estudo, é do ensino. Verdade. Você é a prova disso, todos que me conhecem também sabem meu currículo, e vários brilhantes profissionais que por aqui já passaram. Nós estamos aqui na semana de inaugurar o novo cenário. Muito obrigado por senhor estar aqui conosco. Mais uma vez, obrigado a você, meu amigo e minha amiga, que está aí sempre, todo santo e abençoado dia, toda santa e abençoada noite. Lembrando que o programa Direito e Cidadania, ele vai ao ar todos os dias, de 21h30 às 22h30, na TVM, canal 17, e na NET, canal 24, né? Levando sempre o melhor do conhecimento. Vamos conhecer um pouco mais, doutor. Doutor, o senhor escolheu um tema, né? Na realidade, nós poderíamos escolher aqui vários temas para discorrer com o senhor. Verdade. Né? Você está de parabéns mais uma vez. O tema que o senhor escolheu foi direito veterinário. Como é que é, doutor? Me discorre um pouco mais sobre esse tema, fala um pouquinho mais desse tema, né? Direitos veterinários no estado do Pará. É novo? É novidade? Ou é coisa antiga? Ou como é que está se portando esse direito dos veterinários? Como é que funciona? Qual é a sua atuação nessa área dos direitos veterinários do Pará? Bom, a minha atuação no direito veterinário no estado do Pará, né, está em ascensão. Recentemente, em agosto de 2015, eu fui empossado como presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Pará, e a partir de então, o próprio sindicato, junto com a diretoria executiva e os outros demais dirigentes, nós, em reuniões, deliberamos uma nova roupagem para esse sindicato, tanto pela nova diretoria, que hoje está exercendo a função de dirigentes sindicais, como também a própria fundamentação e o objetivo de um sindicato, suas prerrogativas. Os direitos veterinários eles já existem há muitos anos, desde quando foi criada a nossa profissão, através da Lei 5517 de 68, né, que cria a profissão do médico veterinário e também cria os conselhos regionais, assim como o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, a partir de então, os direitos veterinários, eles vêm trabalhando como trabalho de formiguinha. E no estado do Pará não vai ser diferente. Então, o sindicato, ele vem trazendo direitos, mas também deveres aos médicos veterinários. E através daí, sempre linkando ao Código de Ética do médico veterinário, que é super importante, né? A exercer a profissão do médico veterinário sem qualquer discriminação, principalmente assédio moral, que é o que justamente o sindicato é uma das prerrogativas, defender e proteger o direito veterinário dentro dos estabelecimentos onde os veterinários atuam, seja ele na clínica de pequenos, consultórios, ambulatórios, hospitais, clínicas, sejam eles em indústria de alimentos, que também o médico veterinário trabalha na indústria de alimentos, seja ele na área do meio ambiente, nas vigilância em saúde, vigilância ambiental, vigilância epidemiológica, na fiscalização. Também, além da inspeção sanitária, o médico veterinário atua na defesa animal, que nós temos colegas aí nas inspeções oficiais, vigilância sanitária, ADEPARÁ, MAPA e dentre outros, também a área da pesquisa e da ciência, como na qual também eu faço parte na UFPA. Perfeito. O primeiro profissional da sua área, eu tenho muitas curiosidades dentro dessas áreas de atuações, da forma como vocês trabalham. É um profissional que hoje, de alguns anos para cá, tem tido assim, uma procura, uma importância muito grande no nosso país. Nosso país é, salvo me engano, é o terceiro no mundo em saúde animal, salvo me engano, o Brasil ele está ali hoje num ranking onde o maior investimento, dos maiores investimentos hoje no Brasil está em pet shops, está nessa área. A minha dúvida, e provavelmente o doutor João Alberto
todo o nosso telespectador, como é que o profissional, como é que o médico veterinário ele atua no mercado? Em que momento ele é procurado? Em que momento ele é consultado? Como é que é as diversas áreas de atuação do médico veterinário? Bom, o médico veterinário hoje, ele atua não somente na clínica de pequenos, como que é muito corriqueiro e que mais nos vem à mente da sociedade, cuidar de pequenos animais, a clínica. E não é só isso. O médico veterinário vai muito mais além da sanidade animal. Ele trabalha o que nós chamamos hoje de saúde única. O que é saúde única? Se entrelaçam a saúde animal, a saúde do homem e a saúde do meio ambiente. E a partir de então, o médico veterinário, ele aborda essas 3 áreas, o médico veterinário. Então, saúde do meio ambiente, há questões ambientais, água, lixo, resíduo, né? A questão do meio ambiente também entra as zoonoses, que hoje, né? A questão da saúde pública é muito importante em se tratando de mosquito, ciclo biológico, zika vírus, chikungunya e a dengue, os 4 tipos, né? Então o médico veterinário atua também nessa área e também na saúde do homem, indiretamente. A partir do momento que o médico veterinário, no serviço de inspeção oficial, está lá dentro do matadouro, fiscalizando, selecionando a qualidade da carne, que é essa carne que vai chegar futuramente no prato do consumidor. Então, a gente está cuidando da questão microbiológica, da questão de alimentos deteriorados. Inclusive, eu sou professor de microbiologia de alimentos no curso de nutrição na UFPA e eu abordo muito isso. A questão da microbiota, a questão das bactérias deteriorantes no alimento, que o médico veterinário ele tem esta função e é privativo a inspeção, a higiene e a tecnologia de produto de origem animal ao médico veterinário. Então, o médico veterinário, como vocês podem perceber, ele não é somente aquele profissional que cuida dos animais de estimação, ele é muito mais além, ele é importante para a sociedade como um todo. E falando nisso, hoje, né, o sindicato tem essa nova abordagem de mostrar a profissão do médico veterinário não somente para a clínica de pequenos, exatamente, também como todos esses leques, como eu citei. Quando nós tivemos a felicidade, a nossa produção, através da nossa amiga Andresa, fez o convite para o senhor, foi muito importante, porque assim, o que nós temos de visão de um médico veterinário é mais ali aquele que cuida do cachorrinho, do animal, que cuida do gatinho, que cuida até do cavalo, e aqueles que cuidam de animais de grande porte. Esquecem de algumas atividades. Sim. Esquecem de algumas funções muito importantes na sociedade. Verdade. E pelo que eu estou entendendo aqui nesse início da nossa entrevista, da nossa conversa, é que o senhor está levando, através do sindicato, algo maior para que realmente a sociedade dê a devida importância. Não é isso? Sim. Muito bom, eu estou muito feliz com esse nosso início dessa nossa entrevista. Eu quero traçar um paralelo a partir do segundo bloco entre o médico veterinário, saúde pública, não fazer ali um pouco mais, levar para a sociedade um pouco mais da função de um médico veterinário, né? Como o senhor muito bem colocou, tem aquelas funções que a população muitas das vezes até conhece, mas não entende um pouco mais da amplitude da profissão. Parabéns, excelente, muito obrigado. Meu amigo e minha amiga, dá tempo de avisar todo mundo lá nas mídias sociais, seus amigos, seus vizinhos, Dr. João Alberto Rodrigues, ele que é o médico veterinário, pós-graduado, está aí concluindo seu mestrado, trazendo para nós muitas informações que vão muito além dos nossos conhecimentos e até do conhecimento de toda uma sociedade, toda uma população. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos.
O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. E nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem no mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Convidada de hoje, médico veterinário, dos melhores, profissional que ama estudar, ama conhecimento, isso aqui é muito bom demais. Tem aqui, nossa, mãe do céu, não deve ter muito tempo para dormir, né, doutor? Apesar de novo, né, 32, 33 anos, é isso, doutor? 33. 33 anos, bem vividos, bem estudando ainda, que é o que nós estamos pregando aqui para você, meu amigo, minha amiga. Estudo, conhecimento, leitura, educação. Sem isso, nada podemos ser, ou quase nada podemos ser. Além, claro, do amor, da fé, da caridade, como nós falamos no programa de segunda-feira. Meu amigo, Dr. João Alberto Rodrigues. Então, nós não vamos aqui detalhar aquele trabalho que praticamente todos nós conhecemos, todos os nossos telespectadores, que é aquele trato com o animal. Até podemos discorrer um pouquinho melhor, um pouquinho mais, mas nós vamos falar da forma ampla da função do médico veterinário e principalmente dessa sua atuação em direitos veterinários, lá no Sindicato dos Médicos. Médico veterinário versus saúde pública. Trace um paralelo, por favor, dessa função do médico veterinário dentro da saúde pública. Bom, o médico veterinário dentro da saúde pública, ele atua hoje nas vigilâncias. Geralmente o médico veterinário ele é chefe das vigilâncias sanitárias, tanto vigilância de saúde, como vigilância de alimentos, como vigilância sanitária. Então, existe hoje, né, desde 2011, o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, na qual o médico veterinário está inserido nos graus. Então, a partir do momento que o médico veterinário ele atua também, não somente na área específica da vigilância, ele vai além das fronteiras, que é a vigilância epidemiológica. Exemplo, o médico veterinário atua uma criança com uma suspeita de uma toxinfecção alimentar ou um envenenamento por um alimento, seja ele deteriorante ou patógeno. O médico veterinário ele atua na questão de verificar a microbiologia daquele alimento, o grau de contaminação e fazer o quê? A investigação epidemiológica. Ele vai até o foco para justamente investigar, para dar essa outra ossada junto com o médico. E também a questão das zoonoses, né? O médico veterinário, ocorre uma mordedura, uma picadura, chega no médico. O médico, ele não consegue, não é da ossada detectar se é um animal peçonhento, qual tipo, a espécie. Então, o médico veterinário atua na questão também das zoonoses. Então, é muito mais além. A saúde pública, né, que a população, às vezes, não conhece ou não vê a atuação desse profissional, né, que hoje a mídia é o mundo pet. Você chega em qualquer lugar, estive recentemente em São Paulo, o top são as clínicas, inclusive lá tem o Hospital do SUS, né, veterinário para animais. Deixa eu ver se eu entendi. Então, existe hoje no Brasil um hospital do SUS, ou seja, do Sistema Único de Saúde do nosso país, especializado, ou seja, específica para a saúde animal? Sim, existe em São Paulo. Olha, meu amigo e minha amiga, conhecimento aqui toda hora, todo santo e abençoado dia, todo santo e abençoada noite. Meu amigo, que impressionante. É verdade. Então, a saúde do SUS, porque, na realidade, está ocorrendo no Brasil grandes mudanças de paradigmas, tais quais a sociedade ela está começando a reconhecer o que os juristas já tinham visto há muito tempo. Eu, como
Futuro operador do direito, sei que o animal não é somente uma coisa, um bem, como está capitulado no artigo 32 do Código Civil. Então, hoje já se verifica que o animal é um ser sensitivo, ele é um ser que ele reproduz e sente os nossos sentimentos. Hoje ele é um ente, ele faz parte da nossa família. Então, ele tem que ser tratado como tal, e não como uma coisa, um objeto, que até então ainda está no Código Civil. E por isso existe hoje as leis, né? Tem um projeto de lei do meu querido deputado federal, Ricardo Izá, que é o projeto de lei que coloca o animal como um sujeito de direito despersonificado. Ou seja, o animal é considerado um sui generis, ele vai ter os direitos deles, mas porém, como ele é um animal, não vai ter como fazer um negócio jurídico, né, gente? Então ele não vai ter os deveres, vai ter somente os direitos contemplados, né? Assim como tem outros projetos de lei também, que não só tutelam o animal, como também a lei dos maltratos animais, que pretende mudar, aumentar a pena na lei de crimes ambientais, né? Porque a lei até então ela é de cunho administrativo, basicamente. É uma detenção, uma multa, mas nada que realmente tipifique e que a sociedade pede, né? Quem maltrata o animal, quem abandona, é a mesma coisa que fazer com uma criança, quem ama um animal. Então a pena ela deve sim ser aumentada. Perfeito. Nesse sentido. Fiquei muito feliz. Estou deixando o senhor discorrer bastante, porque são conhecimentos que não chegam até nós. Verdade. São conhecimentos bem restritos, são informações que eu estou trazendo aqui para nós, maravilhosas. Porque você imagina um médico veterinário ali no consultório dele, ou então ele está ali, muitas das vezes ele tem também, é proprietário também de um pet shop. Sim. Essa é a ideia que nós temos, e nós imaginamos essa grandeza que é a sua belíssima profissão, uma das suas belíssimas profissões, que o senhor aí também está enveredando por outras áreas, até no direito também, inclusive já está começando a falar com bastante propriedade, né? Parabéns. Médico veterinário versus meio ambiente. Como é que é essa atuação do médico veterinário no meio ambiente? Dentro da vigilância sanitária existe a vigilância ambiental, que o médico veterinário trabalha no meio ambiente, né? Ele pode atuar na questão também de catástrofes, a questão também a poluição da água. Existem pesquisas, estudos, na qual a gente utiliza, inclusive foi um tema do meu TCC na época da faculdade, que eu usei a água como o pescado que está no meio aquático, para verificar que nós chamamos hoje de ecotoxicidade aquática por metais pesados, na qual nós utilizamos o peixe como bioindicador ambiental para detectar Perfeito. o quê? Alguma doença, alguma lesão que está causando ao meio ambiente, porque o homem vai lá, principalmente o ribeirinho, tomar aquela água, que a água não é tratada como a água de uma ETA, de uma estação de tratamento de água, como nós temos na região metropolitana de Belém, como todo mundo sabe, e o ribeirinho está lá, tomando aquela água, dando para suas crianças, e o peixe está lá vivendo. Então, a vigilância ambiental, ela está atrelada a esse cuidado com a água. Perfeito. E também a questão de resíduos. Resíduos esses provenientes das indústrias. Por exemplo, em visita, como eu já trabalhei em algumas indústrias de alimentos, tanto de pescado quanto de matadouro frigorífico, de bovinos e bubalinos, o que a gente pode perceber que muitas das vezes não há uma preocupação ambiental a nível de resíduos provenientes de uma matança de um bovino, tais quais sangue, que é um meio de cultura para muitos micro-organismos, ossadas, pele, vísceras, não são tratadas, não existe um ET, uma estação de tratamento de efluente, para que chegue no corpo receptor, que é a água, ela faça a própria depuração disso. Então a água ela tem um tempo para se renovar, para tirar aqueles resíduos, aquela contaminação ambiental. Porém, se o homem antes de chegar na água, essa água não estiver tão contaminada, já é muito bom, a natureza agradece. Posso fazer uma pergunta diretamente sobre a nossa água? Eu já até imagino qual vai ser a sua resposta. São duas perguntas envolvendo a nossa água. Essa nossa água da nossa região, ao redor de matadores, essa dos ribeirinhos, como é que está? Qual é o grau de contaminação? Como é que ela está
como é que ela está hoje. Não é como ela está sendo tratada ou como é que ela vai ser amanhã. Como é que ela está hoje, esta água? Bom, inclusive a questão da água foi um tema abordado numa das minhas pós-graduação em Gestão e Direito Ambiental que eu fiz na UEPA, na Universidade do Estado do Pará, que eu analisei, na realidade fiz uma abordagem dos parâmetros de qualidade distribuída na ETA Bolonha, né, e da Água Preta, que é a Estação de Tratamento de Água da região metropolitana de Belém. Então, uma dessas abordagens foi verificado que ela passa, principalmente o que nós chamamos que chamavam de aterro sanitário, que nunca foi um aterro sanitário, não passa de um lixão. Então, isso são dados que, assim, não são oficiais, são dados acadêmicos, né, mas que há uma grande preocupação, que tem que se preocupar com isso. Por isso que eu fiz a pergunta, porque tenho visto aí que não vejo tanta, pelo menos se alguém estiver nos assistindo do poder público e até outras pessoas que podem ter dados diferentemente do que a gente imagina, do que a gente tem aí visto ao longo desses anos, eu não vejo ali um tratamento, eu não vejo alguém dizer, nossa, mas a nossa água está levando esse tratamento porque é moderno, não vejo, eu particularmente desconheço, por isso que eu lhe fiz essa pergunta, porque inclusive, faz parte de uma das funções do médico veterinário. Isso. Né? Inclusive, o problema não é um problema da ETA. A ETA, ela trabalha muito bem, obrigado, ela faz realmente a descontaminação, segue todas as etapas de cloração da água, de tratamento de água. O problema, infelizmente, é o trajeto que essa água percorre até chegar na nossa torneira e quando também ela vem, né? Então é muito mais complexo. Perfeito. Quando foi construído o sistema hidro da região metropolitana de Belém, não se pensou que ia chegar hoje onde nós chegamos, essa massa, esse aumento demográfico tão alto, e infelizmente a ETA ela já não consegue atender. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas eu ainda tenho ainda mais perguntas sobre esse item, água. Meu amigo e minha amiga, tá gostando, eu também, né? É conhecimento. Todo santo e abençoado dia aqui, todo santo e abençoada noite aqui, com a graça do nosso bom Deus sempre, agradecendo a Deus sempre. Nós vamos trazer profissionais como o Dr. João Alberto Rodrigues para levar até você o melhor do conhecimento. Nós vamos fazer um breve intervalo, dá tempo de avisar todo mundo, os vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, que o programa Direito e Cidadania está no ar. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem no mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, um advogado competente, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Convidado de hoje, Dr. João Alberto Rodrigues.
que entre várias e várias profissões, atividades, ele é um médico veterinário, que é o nosso foco do nosso programa de hoje. São os direitos veterinários, né? Direitos e deveres. Doutor, só para a gente finalizar, vamos dizer assim, no programa do Item da Água, eu conforme o senhor foi narrando, o senhor foi discorrendo, me deu uma curiosidade. Naquele acidente que nós infelizmente tivemos ali, na região de Barcarena, o médico veterinário ali, o papel dele foi fundamental e importante, né? O senhor acompanhou? O senhor pode falar alguma coisa para nós aqui, algo do que aconteceu, do qual foi a função? Porque estou gostando de ver a importância do médico veterinário, né? Aquela questão, aquele naufrágio que aconteceu, infelizmente, né? Foi uma catástrofe, chegou em termos ambientais, uma das maiores da nossa região norte, que nós nunca tivemos um acidente em navio daquela proporção. Tamanha proporção, né? E também com aquela quantidade de animais, né? Perfeito. E que, na realidade, em dados que foi fornecido pela Agricultura, pelo Ministério da Agricultura e pela ADEPARÁ, né, que infelizmente houve uma superlotação dos bovinos, que acarretou como os animais, eles, naquele momento, eles ficam com medo, deprimidos, então eles começam a se movimentar muito. Nesse movimento, infelizmente, ocasionou que fez com que o navio começasse a vergar. E, infelizmente, não houve um plano imediato de engenharia ambiental naquele momento, como até agora ainda não houve um plano oficial de engenharia, porque deixou-se perpetuar por muito tempo os bovinos, não houve um plano de retirada. Até hoje ninguém sabe realmente quantos bovinos morreram e como que vai ser daqui para frente a qualidade daquela água, porque eles já entraram em estado maior de putrefação e começa a liberar os resíduos. Então, pela quantidade de massa, a água não vai ter tempo de fazer o processo de depuração, de renovação daquela água. Então, compromete sim a vida dos ribeirinhos e compromete sim a sociedade que depende daquela água para a sobrevivência. Meu Deus, não é fácil, né? Não é fácil. É impressionante o que o nosso povo, infelizmente, sofre por termos ali medidas mais sérias e mais eficazes. Doutor, tem tantas perguntas que envolvem a água, então nós não vamos nos ater e vamos passar adiante. Infelizmente, por falta de tempo, né? Mas já deixo aqui o seu convite para o senhor para estar conosco aqui sempre, porque são dentro do seu tema. Conforme o senhor vai narrando, conforme o senhor vai discorrendo, mais e mais dúvidas eu vou tendo aqui, perguntas para levar até os nossos telespectadores. Médico veterinário versus inspeção de alimentos de produtos de origem animal. Qual é o papel, qual é a função de vocês nesta relação? A função do médico veterinário dentro da inspeção sanitária é a higiene, a tecnologia e a inspeção de produto de origem animal. É privativo do médico veterinário, de acordo com o que está fundamentado, capitulado na Lei 5517 de 68, essa função privativa de acompanhar, inspecionar, fazer toda uma marcha clínica. O animal, ele tem que passar por o que nós chamamos de bem-estar. Por quê? Isso vai influenciar na qualidade da carne. O bovino, ele tem que ficar em repouso, no curral de repouso, 24 horas antes do abate. Que, infelizmente, a maioria não acontece nos matadouros clandestinos irregulares. É um grande problema que o Serviço de Inspeção Oficial do Estado e também das empresas cifadas, a fiscalização correr atrás justamente desses estabelecimentos irregulares. Eu já fiz alguns trabalhos de inspeção sanitária, também de auditoria por alguns órgãos, que nesses estabelecimentos nós vimos como acontece. Então, não há uma preocupação com o tempo, de cada tempo tecnológico para que a carne ela seja transformada, ela saia de um tecido muscular estriado e transformada num produto cárneo, que é a matéria-prima.
Então, isso ocorre transformações químicas, bioquímicas e enzimáticas para que isso aconteça. Então, de fundamental importância o glicogênio, a atuação do glicogênio, porque se o animal for morto com ansiedade, consumindo o glicogênio, isso vai afetar na qualidade da carne. A carnidade ela vai aumentar, né, a acidez, ela vai ter problemas tecnológicos e problemas também sensoriais. Né? A carne que vai ser no açougue não vai ser a mesma coisa. Aí começa, infelizmente, as fraudes. Aquela carne ela já chega com problemas sensoriais. E, às vezes, a casa de carne ou o supermercado, né, verificando esses erros tecnológicos, eles fraudam, colocando aditivos, colocando substâncias, reagentes, que transformam, que mimetizam aquela carne boa para consumo humano em carne, aquela carne que era imprópria, ficando boa para consumo humano. E outra coisa também importante, que é uma fase final da tecnologia da carne, que acontece em alguns estabelecimentos, em supermercados, a perda do frio. Por exemplo, é de suma importância que o supermercado, mesmo fechado, ele fique a noite toda com a temperatura de congelamento, porque existe o que nós chamamos de bactérias chamadas psicotróficas, bactérias que conseguem crescer numa temperatura de 5 graus, que é uma temperatura de refrigeração, onde a carne pode ser conservada. Então temos que tomar cuidado com outros micro-organismos que são classificados por temperatura e que são bactérias que ela consegue resistir nessa temperatura mesmo de refrigeração. E alguns alimentos, para ser conservado, elas devem ficar na temperatura de congelamento que nós chamamos no centro geométrico de menos 18 a menos 25 graus Celsius. Essa é a conservação de um alimento correto. Tomar cuidado na geladeira também, alimentos crus, separar de alimentos cozidos, a carne. Então, tudo isso o médico veterinário atua, ou seja, ele está em toda a cadeia, desde quando o bezerro é um animal, ele cuida da sanidade do bezerro, vermifugação, vacina, né? Acompanha o crescimento daquele animal e ele vai para o matadouro, o veterinário está ali cuidando dele, ele faz a palpação retal, faz o exame clínico, né? Verifica as carcaças, vê se não tem presença de nenhum outro micro-organismo, tuberculose, febre aftosa, enfim, até chegar no prato do consumidor, o famoso bife, a carne. Doutor, conforme o senhor vai narrando e vai avançando aqui a nossa entrevista. Doutor, esses profissionais, claro, que são vinculados ao sindicato no qual o senhor é o presidente, esses profissionais que atestam, que assinam essa responsabilidade técnica por esses estabelecimentos, como é que fica essa fiscalização ou esse trabalho, esse papel, essa função do sindicato? Como é que está? Existe essa relação? Existe esse... Conta para nós aqui, doutor, como o sindicato vem atuando? Bom, diante de tanta dificuldade que a gente sabe que os profissionais da sua área vêm provavelmente enfrentando. É verdade. Bom, hoje o sindicato, né, o Sinvepa, tem uma parceria bem estreita com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, com o Dr. Edson Brito Ladislau, que é o atual presidente. Então, qual a diferença? Primeiro, tem que saber a diferença entre sindicato de categoria e conselho de classe. O conselho de classe é um órgão fiscalizador, ele fiscaliza o exercício da medicina veterinária. E a partir do momento que é detectado uma imperícia, uma negligência do profissional médico veterinário, o Conselho Regional de Medicina Veterinária instaura um processo ético profissional. Então ele é o órgão realmente que fiscaliza a profissão, fiscaliza a presença do médico veterinário nos estabelecimentos que são obrigatórios a presença do médico veterinário, tais como os pet shops, clínicas, indústrias de alimentos e dentre outros. E onde é que entra o sindicato de classe, na qual eu sou o presidente? O sindicato de classe, ele entra para ajudar a supervisionar esses locais onde não tem médico veterinário, porque há uma violação do direito veterinário, porque deveria estar lá. Então o sindicato, ele vai começar inclusive a partir do dia 4 de fevereiro essa atuação, né, ajudando com uma parceria não só com o Conselho de Classe, mas também nós temos uma parceria com o PROCON, com a Delegacia do Meio Ambiente, Polícia Militar, Polícia Civil,
Ministério Público do Trabalho. Então, uma grande parceria, inclusive, eu gostaria já de ressaltar, já está convidando Miguel Carton para estar presente. Obrigado, na nossa primeira campanha estadual de Opa, valorização do médico veterinário no estado do Pará. Perfeito. Que ela vai ser lançada inicialmente na Praça da República. Qual o objetivo dessa campanha? Valorizar o médico veterinário, que tem um slogan, #ReceitaVet, que vai valorizar o profissional, que nós não somos profissionais para estar em balcão, e sim para estar no consultório, atendendo e receitando. Tá? Quando o senhor foi gentilmente lembrado, convidado pela nossa produção, né, um dos grandes objetivos nossos era chegar nesse nível dessa nossa entrevista. Porque poucos conhecem essa profissão. Eu vejo pouquíssimos na mídia falar do médico veterinário. E essa pergunta que eu fiz, ela foi bem proposital, vamos dizer assim, para que o senhor discorresse as funções. Porque tem o Conselho Regional de Medicina Veterinária, tem o sindicato, onde quase nem todos são sindicalizados. É verdade. Infelizmente, né? Mas, na hora que o senhor discorre, deixa bem claro a função do sindicato, a função do conselho e o papel do médico veterinário, fica até um pouco mais fácil para todo mundo entender. Existe ali um médico veterinário. Há uma obrigação de estar ali acompanhando. Tinha um programa de humor, onde tinha um personagem que ele era um médico veterinário, né? Ele trabalhava numa agência, né, veterinária, e tinha ali as suas peculiaridades, a função, tinha aqueles bem corretinhos, que iam lá fiscalizar, tudo direitinho, tinha aquela turma ali dá um pouquinho aqui, vamos assinar aqui. Por isso que aqui as pessoas que vêm aqui nos dão esse prazer dessa entrevista são pessoas idôneas, onde não ficam ali preocupadas com certas perguntas ou com certas com colocações, né? Graças a Deus eu fiquei feliz a forma como o senhor discorreu, a forma como o senhor colocou o seu papel, não só do médico, como o seu como presidente e de todos aqueles que fazem parte da classe. Nós vamos fazer, muito obrigado mais uma vez, sempre vou agradecer, sempre, e obrigado pelo convite também. Depois você vai passar direitinho a data para nós estamos presentes. Já tem data já? Não, há uma previsão para março e para abril. Perfeito. Inclusive essa campanha ela também tem um foco também jurídico e policial, Perfeito. Porque nós iremos abordar a questão do charlatanismo. Opa, né, o que vai falar de eu tinha uma pergunta aqui, mas charlatanismo o senhor vai falar daqui a pouco. Né? Nós temos mais um bloco, mais 2 blocos? Então vamos lá. Meu amigo e minha amiga, calma, ainda tem mais um bloco ainda aí. É que tá tão gostoso que dá tempo de você avisar no grupo lá, postar lá no grupo do WhatsApp e no Facebook. Dr. João Alberto Rodrigues. Currículo vasto, dentre várias atividades e profissões, médico veterinário e presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado do Pará. Voltamos já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de
toda a harmonia. Que Deus me regue de paz a cada dia. Que Deus me regue de luz e de saúde. Que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, um advogado competente, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Hoje, presença ilustre, brilhante, do Dr. João Alberto Rodrigues. Ele que, dentre várias profissões, como eu vim falando aqui, ele é médico veterinário e é presidente, né, do Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado do Pará. Papel brilhante, fantástico, fundamental na nossa sociedade. Né? Eu, particularmente, creio que muitos de vocês conhecem muito pouco as áreas de atuação, as funções, os papéis principais e importantes de um médico veterinário. Mais uma vez, obrigado, doutor João Alberto. Que Deus lhe ilumine, que Deus lhe abençoe. Amém. Mas eu preciso ainda, agora, nesse quarto bloco, já nesse quarto bloco, né? Ainda, né? Já nesse quarto bloco, infelizmente por um lado e infelizmente por outro, né? Fazer uma pergunta. O sindicato, onde Vossa Senhoria é presidente hoje, ele faz visita aos estabelecimentos onde trabalham os veterinários? Essa é uma pergunta. Sim. Segunda pergunta paralela a essa. Em caso de charlatanismo, que nós sabemos que todas as profissões existem, qual a posição do Sinvepa, do sindicato onde o senhor é presidente, a respeito do veterinário prático? Fique à vontade. Bom, infelizmente é o que muitos charlatões, curandeiros utilizam o termo para se apresentarem à população, que infelizmente ela vai com amor, com o intuito de levar seu animalzinho para tentar salvar, com muitas das vezes alegando que não tem o dinheiro suficiente para pagar uma consulta com um profissional médico veterinário, e ela leva naquele, não vou dizer nem profissional, porque não é profissional, porque ele não goza de um diploma universitário, mas aquelas pessoas que se dizem veterinários práticos, que não apresentam carimbo, muitas das vezes não emitem receituário, mas que indicam medicamento, aplicam, fazem inclusive até cirurgia, né, em fundo de quintal, como hoje é proibido, né, a caudectomia, a conchectomia, que é a caudectomia, corte de cauda, e a conchectomia, corte de orelha. Então, nesse momento... Eu preciso lhe interromper, porque chegou em um dos pontos que eu precisava que chegasse da nossa entrevista, da nossa conversa. Existem. Isso é um susto, infelizmente, que nós vamos dar para a população, provavelmente, e já está dando. Ainda muitos profissionais que se dizem médicos veterinários que essa atividade ela tem que ser exercida por um médico veterinário. Sim. Né? Que é quando você leva seu animal, a orelha, ali, a cauda, ainda essa cirurgia, esse procedimento, infelizmente, tem sido feito por profissionais que não os médicos veterinários. Infelizmente acontece. Como é que a população deve fazer, como é que ela deve se prevenir desses charlatões, dessas empresas, desses profissionais que utilizam dessa prática? Ou seja, que recebem por um trabalho, por uma cirurgia, por um procedimento, e que não são habilitados para tal. Até que podem até fazer corretamente, vamos dizer assim, de uma certa forma. Né? Eu não estou aqui defendendo a Ave Maria. Não vem? Até, claro que existem vários procedimentos, que é uma cirurgia como todas as outras, os riscos e etc. e tal, as anestesias e tudo mais. Como é que a população deve? O que é que o senhor como presidente aqui do sindicato, fala para todos nós aqui? Quais são as medidas de segurança
para que realmente esse tipo de situação não ocorra? Primeiro passo com uma medida de segurança é justamente a população ela pedir que o profissional apresente sua carteira de classe. Todo médico veterinário possui um registro dentro da sua região, do Conselho Regional de Medicina Veterinária, ele possui um registro e a gente pede para que os colegas, nos consultórios dele, que coloquem os diplomas de classe, que também já é algum documento oficial que identifica que aquele profissional realmente ele goza de diploma e ele tem registro no Conselho de Classe. Porque ele não tem que ter somente o registro, não tem que ter somente, o diploma, mas ele tem que estar registrado e pago regularmente o seu conselho para poder, todo ano, poder consultar o seu animal. Mas só que não é só isso. A partir do momento que não apresente esses documentos, a população deve, inclusive, é até um apelo à saúde pública, um apelo à saúde animal, que vem essa campanha, que vai ser colocada na mídia logo em março, abril, a campanha de valorização do profissional médico veterinário, que um dos pontos é o charlatanismo, como denunciar, como se prevenir, Perfeito. Porque a partir do momento que houver mais denúncias, o charlatanismo ele começa a ser reconhecido e, pasmem, hoje, infelizmente, é com muita tristeza que eu digo que a profissão do médico veterinário não é considerado pelo Poder Legislativo como crime. Ainda não é tipificado. Existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, que já foi aprovado pelo CCJ, projeto de lei que vem reeditar e incluir no artigo 282 do Código Penal Brasileiro o exercício legal do médico veterinário, porque até então está capitulado somente 3 profissionais da área de saúde: o médico, o farmacêutico e o odontólogo, como crime tipificado. E o médico veterinário não está lá. E nós sabemos que nós somos tão importantes para a saúde única, ambiente, animal e homem, e nossa profissão não é criminalizada. Então vamos mobilizar essa campanha, ela faz parte também de uma mobilização, ela tem um cunho político, cunho judiciário, não só somente mostrar a campanha nos valorizar, mas também nós temos que nos proteger através da lei, porque só a lei, só a justiça, ela vai nos colocar no pedestal onde nós almejamos, assim como outras nobres profissões, do médico, do farmacêutico, do advogado. Nós também merecemos um valor, merecemos um lugar ao sol e ser respeitado e valorizado, porque hoje o animal, como eu falei anteriormente, ele não é mais considerado um bem ou uma coisa, apesar que ainda está lá no papel, no Código Civil. Mas para as famílias, para os meus clientes, para os meus pacientes, eles são pacientes amados, tão só como dos pediatras e dos médicos. É uma vida, é um ente querido. Parabéns. Então ele merece ser sim respeitado e merece ser cuidado por um profissional legalmente habilitado e registrado no seu conselho de classe. Não por esses charlatões e curandeiros que ainda dizem fazer tratamentos gratuitos, mesmo assim é crime e vai ser criminalizado. Eu confio na justiça brasileira, que vai ser mobilizada a partir dessa campanha, que essa lei vai ser aprovada e logo, logo a nossa profissão será criminalizada e esses charlatões ficarão atrás das grades. Amém. Parabéns, meu amigo. Eu estou muito feliz. Nós ainda temos um tempo, a produção está dizendo que nós temos ali alguns minutinhos. Vou deixar o senhor fazer as considerações finais, como de praxe temos permitido aos nobres entrevistados. Dentro dessa sua explanação, que eu volto a parabenizar, foi muito bem feita. Quem está nos assistindo, nosso amigo telespectador, já deve estar se enquadrando em várias situações. Eu levei meu animal, não ficou dessa forma, ficou isso, aquilo, outro, né? Exatamente porque aquele profissional que ele fez aquele procedimento não era um médico veterinário, não era um médico habilitado. Nós sabemos com várias entidades de classe, eu vou citar uma, por exemplo, que é os farmacêuticos. Toda farmácia tem que ter um farmacêutico habilitado, ele tem que dar plantão ali na farmácia. Uma pergunta, até que muita gente, muitos telespectadores devem estar se fazendo agora. Esses pet shops, eles têm a obrigatoriedade de ter um médico veterinário assinando ali aquele estabelecimento, ou ainda não tem nada nem perto disso? Existe uma previsão no Conselho Regional de Medicina Veterinária e nos conselhos regionais
da obrigatoriedade de qualquer estabelecimento onde há o exercício do médico veterinário, principalmente como prescrição, pet shop, onde tem banhitosa, onde vende medicamentos, rações para animais, principalmente rações terapêuticas, é sim obrigatório, mas infelizmente o Conselho ainda é incipiente e ele ainda precisa de mais profissionais fiscais, porque olha o nosso estado, 144 municípios de difícil acesso. Então, para a gente, até o próprio sindicato, que hoje se encontra na região metropolitana de Belém, a gente tem uma certa dificuldade para chegar em alguns municípios longínquos. Imagine o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, a própria sociedade, ela precisa também nos ajudar para a gente conseguir coibir o exercício legal da profissão. Quando o senhor iniciou aqui, nós iniciamos a entrevista, eu deixei uma intimação. E essa intimação, eu espero que o senhor aceite, que o senhor volte logo, logo, porque esse ponto que nós tratamos agora é um ponto sério, muito sério. Muito sério. Porque há muita gente, infelizmente, muitos estabelecimentos que só pensam na lucratividade do estabelecimento. Verdade. Né? E, infelizmente, vocês, profissionais médicos veterinários, não estão sendo valorizados e valorados como deveriam ser, como devem ser. Então, eu vou deixar aqui o nosso programa Direito e Cidadania à sua disposição. Não só a sua como presidente do sindicato, como presidente do conselho, externar aqui o nosso convite para ele, para que nós possamos irmos juntos nessa campanha. Porque eu tenho medo de quem não gosta de um animal. Quem não gosta de um animal, de um cachorro, de um gato, é meio preocupante. É, verdade. Então todas as pessoas que amam verdadeiramente, com certeza vão amar um animalzinho. Por mais que não tenha tempo ou algo parecido para cuidar, mas que sempre quando se vê um gatinho, quando se vê um cachorro, quando se vê eu amo também cavalos, e, enfim, diversos animais. Louco para ter uma fazenda pequenininha, mas dá um sonho ainda futuro. Mas parabéns, meu amigo. Parabéns, doutor José. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ilumine. Parabéns pela sua trajetória, pelo que você vem desempenhando na sociedade. Que Deus lhe ilumine. Muito Um obrigado. minutinho, a produção está ali fazendo sinal, gesticulando, que infelizmente nosso tempo acabou. Mas essa câmera aqui é sua. A princípio do que aconteceu ontem, hoje também o senhor vai finalizar o programa. Deixa o seu recado e fique à vontade. Obrigado. Bom, eu como presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Pará, o meu recado vai não somente para os profissionais médicos veterinários que conheçam, venham entender o que é o sindicato, o que é a defesa e a proteção dos profissionais, que se filie, associe ao sindicato, porque só o sindicato, ele realmente tem o poder, ele tem a prerrogativa de ser um substituto processual. Ele vai representar o médico veterinário individualmente e coletivamente, seja em acordos coletivos, convenções coletivas e dissídio. Né? O conselho de classe, ele tem que ser entendido, tem que ser colocado como um órgão fiscalizador. Não é ele que vai dar os ditames do direito veterinário. Ele vai nos fiscalizar e vai fazer seleção dos maus profissionais. Então, a sociedade, principalmente os médicos veterinários, tem que começar a entender a diferença de sindicato, a importância dele para a sociedade, e do conselho de classe. E também um último pedido como apelo à sociedade, que comecem a fazer as denúncias, principalmente de charlatanismo, de curandeirismo, e que realmente peguem provas materiais, sejam fotos, sejam gravações de voz, até fotos de cirurgia de fundo de quintal, para que esses procedimentos eles comecem a subir para o Ministério Público, porque tem que ser mobilizado o Poder Legislativo para que a lei de 2014, o projeto de lei, seja realmente promulgado, homologado, sancionado pelo governo federal como crime o exercício legal da profissão do médico veterinário, que é uma profissão tão nobre que eu não preciso nem dizer que eu amo. Né? Sou mais do que apaixonado por essa profissão. Perfeito. Assim como muitos colegas meus, espero ter contribuído e os sindicatos estão à disposição também da sociedade. Parabéns. Obrigado, meu amigo e minha amiga. Um beijo no seu coração e com a graça de Deus. Até amanhã. Obrigado, doutor. Excelente, querido.